Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Temos de volta a Carla. Olá Carla. Olá Pedro. E a Carla vai-nos falar de um conceito que nós já tocamos ao leve aqui na Metamorfose, num ou noutro episódio, que é aquele de workaway, woofing, LPEC, seja o que for, em que nós trabalhamos a troco de guarida e de comida, não sem antes nos contar também da sua subida à montanha mais alta de Marrocos. É a montanha mais alta de Marrocos? Diz que sim, Norte de África é o que dizem. Norte de África, ainda por cima. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Carla. Olá Pedro. Bem-vinda de novo à Metamorfose Ambulante. Obrigada. Este espaço que muito se agrada em te receber. Tu vais-nos falar da tua subida ao Turcal e depois também daquelas 2 semanas que tu passaste, se calhar um dos sítios mais quentes do planeta. Mas conta-nos primeiro o que é que te motivou a fazer esta viagem. Quando é que foi e porque é que decidiste ir para Marrocos? Fui para Marrocos, foi em 2016, já foi a segunda vez, eu já lá tinha estado a viajar só com raparigas e decidi voltar, não sei, estava aborrecida, Marrocos é aqui ao lado e é uma coisa tão diferente, tanto tão perto que decidi voltar, só que decidi voltar em agosto, que não é das melhores das ideias, ir viajar para Marrocos no mês de agosto, porque já é um país quente, então agosto aquilo é o descalabro. Yeah. Reparei que disseste que fui viajar só com raparigas. Sim. Porquê? Porque foi diferente, nós fomos fazer a viagem em 2010, qualquer coisa assim, e eu notei muita diferença na maneira como nós éramos tratadas enquanto grupo de raparigas, sei lá, coisas simples como íamos a um restaurante, éramos sempre as últimas a ser atendidas, ou sei lá, coisinhas assim. E na rua e assim? E na rua também, às vezes havia o assédio, os 500 pedidos de casamento por dia, ou coisas assim. Yeah. Eu tenho a ideia que já tivemos várias mulheres aqui na Metamorfose que fizeram viagens e sinto que a mensagem é bastante, não diria unânime, mas consensual, que realmente é seguro viajar enquanto mulher, mas a verdade é que por vezes pode haver, apesar de ser seguro na mesma, pode haver algum desconforto pelos quais um homem não passa. Dirias isso? Sim, há bastante, mas eu acho que nós também já vamos com certos alarmes ligados que os homens à partida não vão. Acho que nós já estamos mais atentas, há coisas que se calhar não arriscamos da mesma maneira. Eu tenho perfeita consciência de que há coisas que não faço enquanto estou sozinha como mulher, mas se estiver com um grupo de rapazes ou um rapaz ao meu lado, já sei que estou mais segura, que não vou ter os mesmos riscos. Acontece bastante. Imagino que é um bocado difícil de, por exemplo, às vezes penso se eu tivesse um filho ou uma filha, se ia ter reações diferentes e obviamente eu acho que uma mulher não deve ser impedida de fazer seja o que for só por ter uma vagina. Não, uma pessoa, não de todo. Mas efetivamente uma mulher é mais vulnerável fisicamente. Mas por outro lado, e já tivemos aqui uma convidada que disse isto, não me lembro exatamente quem é, por vezes até pode ser um bocado ao contrário, na medida em que, por vezes, não sempre, na medida em que vai ser mais protegida do que um homem. Isto é, se alguém me tiver a dar problemas, se calhar na rua, vai haver menos pessoas a acudirem do que se eu fosse uma mulher. Sim, também é verdade. Sim. Eu acho que há ali um limite muito ténue entre conseguir tirar proveito da situação enquanto mulher, porque às vezes também tenho noção que tenho benesses que um homem se calhar não ia ter, mas não passar essa linha e pôr-me numa situação de risco. É ali um jogo de cintura e uma leitura muito grande de pessoas que têm uma sensibilidade que se tem que ter, mas às vezes pode jogar muito a nosso benefício. Sim, e quanto à leitura, eu percebo o que queres dizer e concordo, eu próprio sinto isso, mas no meu caso não tanto aplicado ao facto de ser homem, mas mais na viagem em geral, perdão. Há uma linha que separa a aventura e a estupidez, não é? Sim. E eu lembro-me da primeira vez que eu pensei nisto realmente foi quando estava no Paquistão e estava numas montanhas lindíssimas, numa zona que é o Vale Unza, e eu percebi que estar ali era ser aventureiro, mas ir ao vale ao lado, que aparentemente era ainda mais bonito, era ser estúpido, porque os locais diziam-me que aquilo estava cheio de alcaide. E portanto, uma coisa é ser aventureiro e outra coisa é ser estúpido. Mas Marrocos, por acaso, é um país que me atrai bastante e, como tu disseste, está mesmo ali ao lado, mas no entanto parece que está noutro mundo. É verdade. Um gajo cruzar ali uma linha que neste caso não é imaginária, porque é a linha do mar, e de repente está num sítio totalmente diferente. E até é um país que guarda aqui bastante. Já foste a Chefchaouen? Já. O Chefchaouen é incrível, não é? Sim.
Tipo, pode ter 1 milhão de turistas, ou seja o que for, é verdade, tem muito turismo, mas acho que é um sítio absolutamente bonito. Sim, é muito bonito. E eu lembro-me. Bem, essa viagem a Marrocos foi cheia de peripécias, foram umas atrás das outras, mas eu lembro-me que estava no sul e queria ir para lá. E queria apanhar um comboio, eu já não me lembro bem, mas o comboio ia até uma cidade e da cidade conseguia ter um autocarro para ir para lá. E eu, quando fui para a estação, eu achei que tinha dito bem o nome da cidade, ou o homem pensou que eu queria ir para outro sítio qualquer e deu-me um bilhete e disse-me o comboio. E eu só quando cheguei ao destino final eu pensei: para lá, isto não é aqui que eu quero estar. Ele mandou-me para a cidade errada. E estava numa cidade costeira no norte, mas depois tive uma sorte descomunal. Acabei por ficar lá mais tempo do que aquilo que previa, porque estava a ver um festival de artes na rua. Aquilo era uma cidade dentro de muralhas, à beira-mar, com uma praia lindíssima. Não. Asilar, eu acho que era o nome da cidade. Asila. Acho que sim. Na costa então do Atlântico, não no norte. Certo, certo. Já lá tiveste. Já disse, pronto. E aquilo havia um festival de arte em que estão lá estão lá pessoas a fazer, a pintar murais, e havia música na rua. E eu, bem, ok, não sei o que é que aconteceu, mas ainda bem que ele me mandou para aqui, que eu adorei o sítio. Foi ótimo. Eu também, eu estive aí quando estava de bicicleta em África, e também fui lá parar só porque era um sítio. Estava cansado e foi o sítio onde nós paramos para dormir. Acampámos lá num sítio qualquer na periferia. E eu acho que nem era para ir estava um bocadinho longe da fila, estava para aí a 5 km ou assim, e nem era para ir. Só que o meu colega, eu estava na altura a pedalar com um canadiano, ele estava com uma diarreia brutal e eu tinha que ir comprar qualquer coisa, já não me lembro o que era, e acabei por tropeçar na cidade. E depois disse ao meu amigo: olha, amanhã, se estiveres melhor, podemos lá ir, porque aquilo realmente é bem bonito. Então, tu entraste em Marrocos e primeiro foste para sul e depois voltaste a subir. Sim, eu fui tudo para baixo e depois fui andando por terra, porque depois voltei sempre por terra para casa. Atravessei, apanhei o barco, apanhei o autocarro e voltei para Lisboa. Então desci tudo e depois voltei. Okay. E primeiro fizeste o Tubecal ou o Workaway? Eu primeiro fiz o Tubecal. Sim, primeiro fiz o Tubecal. Onde é que é, mais ou menos? Isso eu nunca fiz. É para lá, não é? Marrocos? É para lá, é lá no sítio. Aquilo não é muito longe. Eu lembro-me que tipo, assim, a vila base não é muito longe de Marrakech. Tenho ideia de ter feito para aí, sei lá, 1 hora de autocarro e depois apanhei a boleia de alguém e foi para aí mais meia hora. Tenho ideia que não passei um dia inteiro de viagem para lá chegar. Mas eu não sabia muito, sabia que havia lá a montanha que era a mais alta do norte e pensei: que giro, vai ser um desafio giro. E fui para lá e estava um calor bruto e aquilo estava ali no limbo de começar o Ramadão. Então, à ida para lá, eu sabia que havia lá o campo base para depois subir. Levei ainda comida e água e a carregada e subi. Mas compras um tour ou... Não, eu fui andando. O senhor onde estávamos, na casinha onde estávamos a dormir, explicou mais ou menos o caminho. Disse: não se preocupem, que ao longo do caminho vão encontrar muitas casinhas, que os senhores a vender sumos de laranja e água, está tudo bem, sigam. Vão encontrar os burros, as pessoas, é só... encontrar os burros. Sigam os burros, chegam lá. Pronto, e assim foi. Aquilo estava imenso calor. E sozinha? Na altura não, estava com um rapaz. Foi a minha sorte, porque houve ali uma altura que a mim, em termos psicológicos, com o calor, aquilo estava ali. Eu não consigo, eu já nem consigo chegar ao campo base, eu não vou suportar. 40 graus. Estavam 40 graus no cimo da montanha, eu já não aguentava aquilo. Eu, quando vi o campo base, até me vieram as lágrimas aos olhos. Um oásis no deserto. Pronto, e chegámos ao campo base no dia a seguir. No dia a seguir acordámos cedíssimo, que aquilo é suposto, começas a subir aquilo ainda de noite, devagarinho. Já chegámos, conseguimos chegar ao topo, descer, já estava com as pernas todas derreadas, mas descemos até ao campo base. Gostou muito de chegar. Quantas horas foi até ao topo? Eu acho que chegámos, subir e descer 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, umas 6 horas a subir e descer. Okay. Qualquer coisa assim. Pronto, depois quando chegámos ao campo base, cheia de fome, comi a comida toda que tinha levado na mochila, mas pensei: ok, não há problema, porque há estas barraquinhas todas pelo caminho abaixo, eu vou parando, vendo o meu suminho de laranja, descansando à sombra, tenho água, está tudo bem. Só que quando disseram-me: o Ramadão começou hoje. Então começámos a descer e estava tudo fechado. Eu fiz aquela porcaria toda por ali abaixo, estourada, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Eu estava para morrer. Quando chegámos lá abaixo, aquilo foi horrível. Eu estava mesmo estourada. Éramos para ir embora no dia a seguir. Eu acho que fiquei lá mais 2 dias sem mexer. Não aguento, está muito calor, eu não quero sair daqui. E o próprio Tubecal em si foi fixe para a paisagem? Sim, aquilo é brutal. Mas sim. Mesmo lá em cima não, é quente?
Não, pois lá em cima está frio. Eu levei roupa extra, andava com, sei lá, leggings, calções, toda a roupa que eu tinha, vesti tudo, dava em camadas, parecia aqueles bonecos da Michelin cheio de roupa. Mas pronto, depois a partir de começas a descer do campo base para baixo, começa a ficar outra vez um calor descomunal. Tu pareces-me, dás-me assim uma onda de uma mistura de desenrascada, mas também meio cabeça no ar. Sou muito cabeça no ar. Muito cabeça no ar, sim. Eu às vezes conto isto muitas vezes. As pessoas dizem, mas não tens medo e não pensas nos perigos. Eu não tenho medo porque eu realmente não penso bem nas coisas. É tipo, vá, bora. E depois quando lá estou então, mas isto podia ter acontecido. E eu, pois isto realmente podia ter corrido mesmo mal. Ainda bem que não correu. Ok, acabaste o tubo vocal e a seguir ias fazer o workaway ou ainda passaste? Certo, não, eu depois desci, já tinha marcado o workaway com o Embark, o famoso Embark, que tinha um acampamento no deserto já mais no sul do Saara, que tive de descer tudo para depois voltar a entrar no deserto, e só por si foi uma macacada, porque o autocarro demorou uma eternidade a lá chegar. Depois ele disse que vinha com a moto buscar-nos à vila e depois ao ficarmos na casa dos tios antes de ir para o acampamento, e nem estava a perceber bem o que é que estava a passar. Mas ele veio buscar-me de moto à noite, já estava mesmo noite cerrada, e ele disse, não, ainda vamos hoje para o deserto. Então entramos, eu estou atrás, ele na moto, entra pelo deserto adentro, às tantas está uma duna gigante à minha frente que ele diz, olha, agora vais ter que sair da moto porque eu não consigo levar os dois e a mochila, por isso eu vou com a tua mochila, tu sobes a duna e depois lá em cima vais ver o acampamento. E eu, tá bem. E ele arranca com a moto e eu pensei, não sei se isto foi boa ideia. Eu estou no meio do deserto à noite, eu agora subo a duna e não está lá nada, acabou-se. Eu estou no meio do deserto à noite e não sei onde é que estou, as minhas coisas já foram. Mas pronto, eu subi a montanha e realmente vi as luzinhas do acampamento lá ao fundo. Caminhei até lá, ele tinha lá mais 3 voluntários. E depois fiquei lá. Explica o que é o workaway, mais ou menos. O workaway é um conceito. Existem diferentes sites onde dá para fazer este tipo de coisas. O workaway é o que tem a maior rede, em que nós inscrevemos, pagamos uma taxa inicial de inscrição e depois tem uma série. Para 15 euros por ano? Acho que sim, 15, 20, qualquer coisa assim. Depois pode-se procurar por país uma série de hosts, de atividades diferentes, em que te inscreves e depois geralmente tens que trabalhar, sei lá, 4, 5 horas por dia e eles dão-te alojamento, comida. Não fazes dinheiro com isso, mas é uma maneira de teres a experiência e acabas por poupar dinheiro em viagem. Se alguém tiver 0 euros, consegue-se andar à boleia de sítio para sítio. Sim, e fazer coisas destas. Consegue mesmo viajar de graça. Não vai curtir, né? Não pode ver umas cervejas nem nada, mas dá para viajar. Sim, dá. Eventualmente oferecem-te sempre qualquer coisa. Sim. Então depois fui lá para o deserto, isto foi agosto, e à noite até foi bastante agradável. Quando cheguei eu não estava à espera do sofrimento que aquilo era durante o dia, porque a nossa rotina era, nós dormíamos cá fora, atrás do edifício, era a cozinha, porque o sol nascia e ainda conseguíamos ter um bocadinho de sombra até mais tarde. Dormíamos cá fora, a partir do momento em que o sol começava a bater, tínhamos ali 2, 3 horas, que era para limpar a cozinha, ir buscar a água ao poço, encher os depósitos da casa de banho, encher os bidões de água em que tínhamos lá um bocadinho, onde ficávamos lá à tarde, o dia todo. Mas aquele espaço era o quê? Desculpa. Aquilo é aqueles acampamentos que o pessoal que faz as tours levam-nos de camelo para eles passarem a noite e depois está. Pronto, era eu que estava lá a receber os turistas. Eles estavam à espera de uma experiência única dos berberes. Não, estava lá eu a recebê-los. Querem tagine? Mas vestida assim, com alta indumentária marroquina. Sim, às vezes quando chegavam turistas, eles davam-nos lenço só para dar assim mais um ar, só para eles não ficarem muito tristes de estar à espera dos marroquinos. E não, somos europeus, desculpem. Então nós enchíamos os depósitos da água, depois ia a partir das 10 da manhã, era não respirares e ficares ali quietinho o mínimo possível, porque qualquer movimento era. Mas porquê que foste nessa altura do ano e não noutra altura qualquer? Sei lá, tinha nada para fazer em agosto e decidi ir aqui para perto, não sei, não pensei bem na coisa. E acabei por ficar lá 2 semanas, a partir das 6 da tarde, os pôs do sol eram lindos, aquilo era giro. E ele veio, às vezes ia de moto à vila, trazia melancia ou trazia assim coisinha. Ele estava constantemente a chamar-me Clara. Ainda hoje ele me chama Clara. Não sei porquê. E depois eu lembro que foi na altura do europeu que Portugal ganhou. Quem? O Portugal ganhou o europeu. Ganhou o europeu, foi nesse ano. Então foi em junho. Foi em junho. Sim. A final também foi.
Afinal, se calhar foi no início de julho. Tens a certeza? Tenho certeza que não foi em agosto. Olha, Mas vale mesmo no meio de Marrocos. estou a enganar toda a gente. Não, no meio de Marrocos é igualmente. Que para mim parecia agosto. Mas eu lembro que eu andava a viajar por Marrocos e eu nunca pensei que Portugal chegasse à final. Nem tu, nem, Pronto, nem então iam-me dizendo: Portugal passou. E eu, tu queres ver? E quando estava lá no meio do deserto, é que veio um daqueles senhores com os camelos e 2 turistas, e depois estava lá na conversa connosco e perguntou-nos: és de onde? E eu disse Portugal. E eu: Portugal? Amanhã vai à final. E eu: quê? Portugal está na final? Sim, Portugal está na final. Então depois, no dia a seguir, chegou um rapaz de Hong Kong que tinha para aí 3 telefones, uma cena de satélite e não sei o quê. Então a Carla foi para o topo da duna a noite toda tentar ver na net como é que estava a ver o jogo, e depois percebi que Portugal tinha ganho e estava eu a festejar no topo da duna do Saara, sozinha, tipo, ganhámos, boa. Nice. Muito fixe, olha. Temos ainda uns minutos bónus. Aquela história da Nicarágua, tu temeste pela vida. Sim, ok. Isso foi dos maiores sustos que eu já apanhei. E porque eu fui para a Nicarágua, depois de lá fui para aquela ilha no meio do lago que é o Metepe. É lindo. Pronto, eu adorei aquilo. E depois eu queria ir para umas ilhas que era a Little Corn Island, que são umas ilhas na costa das Caraíbas, do outro lado. Fui, mas... E que aquilo tens 3 possibilidades de lá ir. Podes apanhar o avião, que eu não queria fazer. Podes ir apanhar um barco que saía todas as quartas-feiras. E depois havia um barco do Captain D, que ouvia-se 1500 histórias, porque o Captain D saía quando lhe apetecia, chegava quando lhe apetecia. O barco era velho, a viagem tanto podia demorar um dia como uma semana, era uma incógnita. E eu fui para o Metepe e quando quis sair da ilha, estava uma tempestade enorme e eu não conseguia apanhar o barco. E nesse dia não apanhei o barco, não havia barcos para ninguém. Eles disseram voltem no dia a seguir. No dia seguinte estava lá de manhã, já não conseguia apanhar o barco outra vez. E eu começo a fazer contas aos dias e eu, caraça, já não vou apanhar o barco para conseguir ir para a ilha. Na quarta-feira, que era o último dia, eu tentei sair do Metepe, não havia bilhetes à mesma, só que eu já estava lixadíssima de estar lá há 3 dias, depois vinham os locais e iam por trás. Sim. Eu não subi, diziam-me que não valia a pena, eu estava um bocado queimado de Panamá, tinha subido o vulcão, tinha sido uma merda. Epá, eu subi e quando lá cheguei estava no voeiro cerrado e não vi nada. Foi exatamente o que aconteceu no Panamá. Por isso, não, se calhar é giro ver os vulcões cá de baixo subir-se expectativas completamente defraudadas. Valeu a pena. Eu lembro de estar no autocarro e chega uma inglesa que está assim agarrada ao bastão do autocarro e valeu a pena. E ela, não valeu. Eu, ok, eu no Panamá tinha feito uma que era o Baru, eu nem sabia que aquilo existia um dia antes. E foi 5 horas a caminhar, de meia-noite até às 5 da manhã, cheguei lá acima cheio de frio. Parecia que estavam a espetar-me agulhas entre os dedos e as unhas. Ai. Uma coisa horrível. Mas isso vai valer a pena, que vai nascer o sol, eu vou ver o Pacífico e o Atlântico ao mesmo tempo, e nascer o sol vai ser altamente. E o sol nasceu e eu não via para a frente mais de 10 metros e foi uma porcaria. Então... mas sabes que quase sempre acontece-me isso. Já há pouco tempo também fui no Sri Lanka o Adams Peak, toda a gente sobe, aquilo são não sei quantos mil de graus para subir, também começas a andar às 3 da manhã, mas o nascer do sol é suposto ser espetacular. É claro que no dia que a Carla vai, chego lá acima, tudo nublado, não vejo nada, e eu porreiro. Ainda bem que eu subi isto tudo, acontece-me constantemente. Tu estiveste na Nicarágua, foste à Guatemala? Não cheguei a Guatemala. Na Guatemala tem um vulcão que é o Acatenango. Sim. E eu antes de subir, será que eu vou fazer isto? Estava-me a lembrar da trauma de Panamá. Cheguei lá acima, tudo nublado. E eu, não me digas. Mas passado 3 horas aquilo descobriu e que bom. Foi top 16, as experiências mais fixas que eu tive. Mas estavas na Nicarágua, certo. Então, depois, finalmente, naquele dia... cansei-me, eu furei a fila, eu saltei para o barco sem ter bilhete, literalmente foi isso que eu fiz, porque a gente estava na fila, depois começavam a furar a fila, depois vinham os locais por trás, compravam os bilhetes, aquilo estava o caos. Imagina, há 3 dias estavam pessoas a tentar sair da ilha, aquilo já estava mesmo o caos. Então eu caguei, passei à frente de toda a gente, saltei para dentro do barco e pensei, bem, isto depois quando eu lá estiver, se me vierem pedir bilhete, eu logo me desenrasco. Mas pronto, pediram um bilhete, já eu estava do outro lado, dei dinheiro, vim-me embora. Pensei, e agora o que é que eu faço? Vou tentar ir por terra à mesma? Eu tenho sempre quase um... Ir por terra? Sim, porque eu ia de autocarro, apanhar o barco, não queria voar até à ilha, porque há essa possibilidade de voar até à ilha. E eu tenho sempre este mantra muitas vezes comigo quando estou a viajar, não, isto tem que haver maneira, tem que haver maneira, tem que haver maneira.
Então pensei, não, isto tem que haver maneira. Então apanhei o autocarro à mesma, fui a Manágua, apanhei o autocarro, atravessei aquilo tudo, fui para o sítio onde supostamente se apanhava as pangas, os barquitos, para ir até o porto principal para ver se encontrava o barco. Apanhei o barco, disseram-me, olha, o outro já zarpou, agora esperas uma semana, mas podes ir até o porto principal, apanhar um barco de carga, logo se vê. E eu, está bem, logo se vê. Entrei na pangazita pequenina, começa a chover torrencialmente, eu lembro-me, eles passam uma lona, então fui a viagem toda assim debaixo da lona, e eu às tantas tirei assim um bocadinho da lona só para ver onde é que a gente estava, e eu passo o barco do Captain D, e eu penso, o Captain D está aqui, há uma esperança, eu vou... Porque alguém te falou do Captain D. Alguém já me tinha falado do Captain D, tipo, olha, o barco vai para lá, não sabes quanto tempo demoras, mas se calhar chegas lá. Mas se o Captain D está aqui, há uma possibilidade. Então cheguei ao porto, o Captain D realmente ia para a ilha. Depois disseram, não, a gente vai sair daqui 1 hora, não, a gente vai sair daqui a 2 horas. E eu, pronto, já começou. Depois eu tinha que tirar um tuk-tuk, o tuk-tuk furou o pneu, tiveram horas para tirar o tuk-tuk. Depois disseram que era preciso bilhete, depois já não era preciso bilhete. Depois levaram uma casa de alguém para comprar o bilhete, que eu até hoje acho que não comprei o bilhete para o barco. Eu fui dar dinheiro a alguém que me deu um papel. E depois entrei para o barco, um barco velho, mas velho. Os corrimões de lado, aquilo estava enferrujado, mas alguns até estavam partidos. As camas tinham 3 níveis e eu lembro, o barco ainda nem tinha arrancado, e de vez em quando que eles põem famílias inteiras com os filhos e tudo, que de vez em quando partia e caíam mesmo assim, 3 em pico. Sério? Sim, aquilo era o caos. E eu estava mesmo no chão, e eu só tinha um senhor por cima, que eu percebi que o senhor trabalhava no barco. E eu pensei, bem, se ele está aqui é porque isto é o melhor sítio. Eles não iam escolher um qualquer, se calhar acertei aqui no spot para passar a viagem. E fomos, entretanto o barco arrancou, ainda fui abastecer, e eu já a pensar, bem, vou lá chegar daqui a uma semana, tudo bem, tranquilo, hei de chegar. O barco arranca, apanhamos uma tempestade em alto mar. O pessoal do início ainda estava na proa do barco, todos contentes, a curtir as ondas. Pouco a pouco eu estava a vê-los a voltarem e a vomitarem. Aquilo, a meio da noite, caiu uma tempestade, eu só via coisas a rolarem no barco, eu só via mesmo céu e o mar, mesmo aquilo a bater com a força, as ondas a entrarem no barco. Aquilo era só água do mar e vómito a passar, estava toda a gente a vomitar lá dentro, era um cheiro que já não se aguentava. E eu a pensar, oh meu Deus, neste momento vejo o senhor que trabalha no barco a vestir um colete salva-vidas, deve-se ser o único colete salva-vidas que existia no barco. E eu pensei, não, eu não vou morrer em alto mar na Nicarágua, estou tramada. E depois eu lembro-me que finalmente chegámos já de noite. Estava toda a gente branca, mas branca que nem cal. Eu encontrei uma rapariga alemã com quem tinha estado a falar umas horas antes, quando a viagem começou, e ele disse, então, estás bem? Ela, eu vomitei a alma, estou horrível, sinto-me péssima. E isto só tínhamos chegado ainda à Bighorn Island, ainda tínhamos que ir para a mais pequenina. Quando no outro dia vou para o Porto outra vez, tipo, ok, é só mais uma viagem de barco. Quando lá chego dizem, há uma tempestade, agora só há um barco às 5 da tarde. E eu, pronto, aqui vamos nós outra vez. Estive à espera, lá apanhámos o barco, depois já sabia, sentei-me no meio, vai outra vez o pessoal todo a vomitar à volta do barco. E finalmente cheguei à ilha. A ilha espetacular, valeu a pena. Mas depois achei piada que todas as pessoas que encontrei que tinham vindo no barco comigo, depois fomos trocando impressões. Então, e agora? Como é que vais voltar? E toda a gente, não, agora vou voar. Não, barcos não, já chega. E tu? Eu voei, já não apanhei mais barco nenhum, já chegava. Olha, muito obrigado pela partilha. O pessoal pode seguir-te no Instagram em Carla S. Henriques. Carla S. Henriques. Podem acompanhar as aventuras da Carla, passadas e futuras. Quanto a nós, se quiserem continuar, se quiserem apoiar este projeto que me é muito querido, que é Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Também outra forma de apoiar é comprarem os meus livros. Este é o meu livro mais recente, sobre uma viagem do Panamá ao México à boleia. Este é o primeiro de viagens, sou a todo nu na muralha da China, uma viagem de Portugal a Singapura por terra. E este, meu querido, é um de Portugal, África Sul, bicicleta. Baratinho, estes dois juntos são 25€, este separado é 16. Se não quiserem nada disso, olha, partilhem a Metamorfose, subscrevam o canal acima de tudo e vamos nos vendo. Carla, até um dia desses e a vocês aí. Até para a semana.